Vamos agora para o quarto bloco. Olha só a questão número 1 do quarto bloco, nono ano. Se x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado é igual a menos 20, então x, y é igual a menos 1, 0, 10, 5 ou 11. Então, aqui vocês podem fazer por tentativa, tá? Substituindo, tá? Os valores de x e y para saber qual é o valor de x e y nessa expressão aqui, tá? Se é menos 1, se é 0, se é 10, se é 5, se é 1, tá bom? A questão número 2. Escreva na forma reduzida cada um dos polinômios. Escrever na forma reduzida é você somar os termos semelhantes, subtrair, fazer o que for necessário, até ficar um termo de cada, tá? Então, x mais 1 ao quadrado dá quanto? Você vai resolver essa expressão aqui. Menos x mais, aí resolve essa daqui, tá? Aí você vai ter, depois você vai somar e subtrair os termos semelhantes. Depois na B também a mesma coisa, tá bom? Na questão número 3, a expressão algébrica que representa a situação, essa situação aqui, ó. O quadrado da soma de dois números mais 5 unidades é... Então, qual é a expressão aqui que representa essa frase aqui? O quadrado da soma de dois números mais 5 é qual dessas aqui que tá falando, que representa essa frase? Questão número 4. Qual é o polinômio que representa a diferença? Olha só. Você vai resolver isso aqui para você chegar à resposta. Se você tem x menos y mais 2 ao quadrado menos x menos y menos 2 ao quadrado, você vai ter que resposta, tá? Então, resolva essa expressão aqui é ao quadrado, essa primeira, e a segunda também é ao quadrado. Então, resolva a primeira aqui, tá? Põe tudo entre parênteses. Depois, põe um sinal de menos no meio, resolva essa outra do outro lado, depois reduz os termos semelhantes para você chegar ao polinômio, que é a resposta dessa expressão. Questão número 5. Observe. Quero que vocês desenvolvam esta expressão. O menino está dizendo, colocou no quadro a expressão 2x menos y ao cubo, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Alguém perguntou, professor, a resposta é 2x ao quadrado menos 4xy ao cubo mais y na sexta? Aí é para você analisar essa resposta desse aluno e saber se está certo ou não. Então, a expressão original é essa aqui, ó. Pega ela, copia aqui, resolva para ver se você também vai chegar a essa resposta ou vai chegar na resposta diferente, para saber se o aluno está certo ou não, ok? Vamos agora para o quinto bloco. Questão número 1 do quinto bloco. Desenvolva as seguintes expressões. A mais B ao cubo. Para resolver uma questão elevada ao cubo, o cubo quer dizer 3 vezes. Então, você vai pegar essa expressão aqui e copiá-la 3 vezes. Olha só, eu copiei aqui para vocês verem. Ó. A mais B é a base, o 3 é o expoente. Então, A mais B, que é a base, vai se repetir 3 vezes. Tá aqui, ó, 1, 2, 3. Agora, multiplica. Multiplica primeiro as duas primeiras, vê o resultado, depois o resultado vezes a terceira vez, né, do A mais B, tá bom? A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB, B vezes B, B ao quadrado. Aí coloca ele entre parênteses, aí depois multiplica todos os termos de dentro dele vezes A mais B, e você vai ter uma expressão enorme, você vai reduzir os termos semelhantes, ok? Para chegar na expressão reduzida, certo? A mesma coisa com a letra B. Vamos para a questão número 2.
Desenvolva as seguintes expressões. 2a mais 1 ao cubo também. Então, a mesma forma que desenvolvemos a 1, você vai fazer aqui na A e na B, certo? Vamos para a questão número 3. Desenvolva as seguintes expressões. 2x mais y ao cubo. A mesma coisa que fez na 1, na 2, você vai fazer na 3. Questão número 4. Colocando o fator comum em evidência, fatore os seguintes polinômios. Vamos relembrar aqui a fatoração. Olha, fator comum. O que é o fator comum? Na multiplicação, nós temos fatores, né? Que são os números que se multiplicam. Então, o que é fator comum aqui nos dois termos? No caso aqui é uma soma, 10x mais 10y. Eu falo fator aqui, ó. Quem é que está multiplicando aqui? O 10. 10 está multiplicando o x. E aqui, o 10 também está multiplicando o x. Colocar em evidência é colocar 10. Está multiplicando quem? O 10. O 10 multiplica o x e o 10 multiplica o y. Então, eu posso colocar ele em evidência, ou seja, escrevo ele aqui do lado de fora do parêntese, dentro do parêntese eu coloco os termos que estão sendo multiplicados por ele. No caso, o x mais o y. Pronto. Isso aqui é a fatoração, tá, dessa expressão aqui, certo? A mesma coisa você vai fazer aqui. Aqui nós temos y ao quadrado mais 9xy. Qual é o fator que se repete nos dois termos? Aqui, no caso, não é números, são letras. Aqui foi o número 10. As letras eram diferentes uma das outras. Aqui, nós já temos o fator comum, é quem? O y. Então, ele que vai ficar do lado de fora do parênteses. E dentro do parênteses vai ficar os outros fatores, certo? Lembrando que esse y aqui está ao quadrado. Se ele está ao quadrado, ele vai ficar do lado de fora, no primeiro termo e dentro. E já aqui, ó, ele não vai ficar do lado de dentro, tá? O y, tá bom? Senão vai dar y ao quadrado. E esse aqui não é quadrado, só o primeiro, ok? Questão número 5. Qual é a forma fatorada de A vezes x mais y menos b, x mais y? Qual é a forma fatorada dessa expressão aqui, tá? Nós estamos vendo aqui o A em evidência para essa parte aqui e B em evidência aqui. Mas observe que dentro os parênteses são iguais. Então, eu posso colocar como? Eu pego os termos que estão do lado de fora, que é A. O sinal que está no meio é quem? Menos B. Coloco os dois entre parênteses, não é? E abro outro parênteses. Para quê? Para mim colocar o x mais y. Olha, x mais y, tá? X mais y. Olha só como ficou. Aqui estava só iniciada a fatoração, aqui nós concluímos. Ou seja, ficaram dois parênteses que se multiplicam, a menos b vezes x mais y. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa aqui na letra B, ok?